colocou a questão da cultura, né? A questão da cultura é subjetiva. Lembramos bem daqueles meninos lá de Brasília que tacaram fogo no Índio Galdino, né? Eles tinham uma cultura considerável e ainda assim tiveram a coragem de passar num posto de gasolina, encher 2 ou 3 galões e tacar fogo no índio. Então eu entendo que a questão primordial é o fato social, o meio social onde eles vivem, com quem eles convivem e o que eles aprendem de bom e de ruim. Então a cultura, em geral, propriamente dito, acho que independe. Dentro da casa, que você está querendo dizer? Não é dentro de casa, porque dentro de casa você pode ter uma cultura. Mas o meio social, o fato social onde você vive, com quem você convive, as atitudes que você aprende na noite, se divertindo com amigos, em baladas, etc e tal, podem contribuir para esse comportamento. Exatamente. Uhum. Isso eu fui ver quando eu estava no segundo período ainda de Direito, estudando Emily Durkheim em Sociologia Geral. Ele colocou o fato social dessa forma. É o meio social onde você vive, o fato que você observa e o que você coloca em evidência na sua vida do dia a dia. Porque dentro de casa você tem uma educação, na escola você tem uma agora. Mas você não acha que a pessoa tem que ter já um princípio psicótico, uma coisa assim meio doentia para desenvolver isso? Não, entendo Porque que não. às vezes a gente vive uma violência dentro de casa e por isso mesmo eu não vou ser violenta, porque eu eu sofri um exemplo. Tem outros, por exemplo, esses meninos têm educação, universitários, Exatamente. de família rica. Mas eu quero chegar. Entendeu? Não é necessário a questão somente da cultura. Porque eles têm tudo, tem escola particular, tinham carros, etc e tal. E cometeram tal barbárie. Exatamente. Mesma coisa com a Suzana Ristoff em São Paulo. Uhum. Combinou... mas aí já foi droga, cocaína, essas coisas, né? Não, acho que foi ganância. Típico Eu vejo como ganância, herança. Queria se ver livre dos pais para poder curtir a vida numa boa com o namoradinho dela. Então, enfim, são pessoas que têm dinheiro. Exatamente. E tudo. Por isso que eu digo, não é a cultura Isso que ela ele tá exerce dentro de falando. casa. É o fato social, com quem ela convive, com o que eles fazem no dia a dia. No caso, a dona Que não está à Cecília sombra falou, da escola, da André, universidade de cultura de e da povos, família. Uhum. Né? Ela falando de cultura de povos. Mas assim, a cultura pega né? numa E não forma de geral. cultura de colégio, da pessoa saber mais ou não. Eu acho que a cultura de povos é uma coisa mais abrangente. E na Inglaterra a violência é conhecida. Sim. Mesmo, apesar de achar a Inglaterra linda. Agora, Marcelo, quais as consequências das condutas de violência e os procedimentos adotados em tais situações? Bom, essas violências elas vão ser coibidas não só pela lei civil, como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Então, de acordo com aquela violência perpetrada à criança ou adolescente, nós vamos ter a punição. Os pais podem ter o seu poder familiar suspenso ou eles vão ser destituídos do poder familiar e, além do mais, eles podem sofrer uma sanção penal de acordo com aquela violência cometida. Então, existem as sanções na área penal, na área civil e na área administrativa, na área do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Aqui está falando que grande parte da violência contra as crianças no mundo continua invisível e tem lugares, tem sociedades que certo grau é tolerado, certo grau de violência é tolerado contra as crianças. E eu acho que quem fez é um complemento, né, isso aqui da ONU, sobre a violência contra as crianças. E o responsável por isso foi o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro de Direitos Humanos no governo do Fernando Henrique. Vocês sabiam disso? Não. Eu conheço alguns dos projetos. Uhum. Conheço alguns dos projetos da ONU, até porque quando se trata em matéria de direitos humanos, o mais importante realmente é o que vem da ONU, até porque existe até tecnicamente uma diferença do que é direito e garantia fundamental e do que é direito humano. Direitos humanos trata-se de relações internacionais. O Brasil, como signatário de todos os tratados de direitos humanos, nós da área jurídica e que gostamos do tema, somos obrigados a conhecer. Agora, realmente não sabia que foi do ministro Paulo César Pinheiro. Até que ponto a palmada, como a gente estava conversando no intervalo, ele falou, né, o doutor Marcelo, 2 palmadinhas, né, já é em quantidade, às vezes é uma coisa levinha. O outro dá uma palmada só que machuca muito mais. Às vezes, uma palmada numa criança dói muito, dói fundo. E em outra, a criança não tá nem aí, sabe? Tá morrendo de rir. Quer dizer, eu acho esse limite difícil. Né? Não tenho dúvida, é extremamente difícil. É extremamente difícil porque ele é puramente subjetivo.
E- A persistência, a constância disso. não me parece por isso aí. Existe um princípio no direito chamado princípio da razoabilidade. Embora eu não seja partidário de educar com algumas palmadas, mas mesmo assim ainda está na cultura do nosso povo a tolerância por algumas palmadas. O que temos que perceber é se o pai ou a mãe, levada por violenta emoção e com o sentimento de querer o bem da criança, que aquele ato que praticado pela criança não foi um ato correto e moderadamente usou de uma palmada, entendo que pelo princípio da razoabilidade não há que se pensar em violência. Agora, a repetição exagerada dessas palmadas, aí sim pode configurar. E quando falou que parte disso aí, até falando do Dr. Paulo César, Paulo Sérgio Pinheiro. do Sérgio Pinheiro, falando sobre que a maior parte é velada e que não se vê, por isso que a legislação atribuiu a toda a sociedade. Porque, como bem disse o doutor Marcelo aqui no início do nosso bate-papo, que o juiz, o juizado da infância, ele tem que ser motivado, ou seja, ele tem que ser provocado. Por outro lado, a sociedade precisa de uma resposta, e por isso o legislador colocou toda a sociedade como responsável para provocar o juízo da infância e da juventude. E aonde que a polícia entra nisso? Porque eu vejo, às vezes, comissário, no caso não chega um comissário, né? Você vê muito assim, chega a polícia entra, o cara tá bêbado, batendo. Como é que a polícia entra no teu lugar, enquanto você não vem? Como é que é isso? Não, a polícia ela vai fazer os procedimentos normais da sua atuação, né? Normalmente eles comunicam esse fato ou levam o agressor até a delegacia, registram a ocorrência com as testemunhas e tudo, e fazem, não é raro fazer, o comunicado, né, de que houve essa violência ao Ministério Público. O Ministério Público, ele, claro, vai ser instaurado um inquérito policial para apurar-se, né, a veracidade desse fato. Se houve o flagrante ou se não houve, enfim. E o Ministério Público, como protetor, né, fiscal da lei, como aquela pessoa que vai provocar, através da ação, da medida competente, o judiciário, ele vai propor, né, que o inquérito vai se apurar, vai colher provas e vai pedir ao judiciário que intervenha no sentido das sindicâncias, a participação da equipe social, da psicologia, da assistente social, para avaliar se aquela situação foi uma situação isolada ou se ela vem se repetindo naquela família, se existe outro tipo de violência, né? A gente falou aqui da violência, da palmada, né, do princípio da razoabilidade e tudo, mas nós não podemos transformar exceção em regra. Né? Uma palmadinha, às vezes, corretiva, aconteceu. Não que eu concorde com isso, mas aconteceu. É um estresse do pai e da mãe. Aconteceu. Tal, né? Agora, nós não podemos transformar esse acontecimento em qualquer motivo, bater numa pessoa, num ser humano completamente indefeso. Ele não consegue se defender. Muito pelo contrário, aquela pessoa que o agride é o herói dele. É o herói de carne e osso. Né? Nós temos os heróis da televisão, que os nossos filhos pedem para a fantasia, mas o herói do dia a dia de carne e osso são os pais. E as consequências psicológicas, nesse caso, realmente são inimagináveis, realmente são muito grandes. Nós temos os senhores aqui, a senhora como psicólogos, né, que podem atestar até mais do que nós, que eu sou bacharel em Direito, mas a gente percebe isso. Né? Na maioria das vezes que nós temos os casos lá na vara da infância, existe um tipo de violência, sim, por parte dos pais com relação aos seus filhos. Seja ela física, seja ela psíquica, né? A pessoa está ali violentando o seu filho e marca. E aí a gente, às vezes, acha que o adolescente ele não se importa com nada. Muito pelo contrário. Ele sabe muito bem, ele sente aquela carência de afeto, né, de uma pessoa para conversar, de uma pessoa próxima, que ele possa colocar a cabeça no colo, que ele possa chorar os seus problemas, né, expor. E ele não encontra isso no seu familiar, nos seus pais.
Pode estar aí exatamente a raiz daquela questão. Meu pai foi violento, minha mãe foi violenta comigo, eu vou ser violento com os meus filhos. É bastante complexo essa questão mesmo, né? Eu acho que até por conta dessa situação, como eu falei anteriormente, de que os pais, o homem, né, não está tão presente, na maioria das vezes, sobrecarrega a mulher na educação dos filhos, é que até o Código Civil, quando foi alterado, tirou-se esse nome de pátrio poder, que ficava uma coisa muito forte do homem, daquela sociedade, né, patriarcal, para poder familiar. É o poder que, na verdade, é um poder-dever, né, da família educar o filho. Então é 100% para o pai e para a mãe, independentemente se eles moram juntos ou não. 100%. Não é porque está sob a guarda da mãe que ela tem que educar o filho. Mora com você, você educa. Não. O pai tem a sua responsabilidade. Quando não, lá na pensão, que é o de menos importância, claro que é importante também, mas a educação, a participação Então, na orientação do filho. Quando o pai não paga pensão, ele vai preso. Assim, vai responder, vai ter que dar pensão, vai preso. Muitas vezes a gente escuta cantor de pagode, até gente importante de futebol, né? Vai preso e tal. E quando o pai não pode pagar, mas ou ele paga e não dá atenção? É isso que eu estava perguntando. O que acontece com o pai que não dá a mínima para os filhos? Quer dizer, uma tortura emocional. Acaba com a cabeça de uma criança. Há poucos anos atrás tivemos uma decisão aqui mesmo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que o pai foi condenado a realmente prestar este apoio. Só tem uma coisa, é que o poder judiciário ele tem um limite. Por exemplo, eu não posso obrigar ninguém a dar carinho. Exatamente. Ainda que eu passe a mão, mas o meu sentimento é meu sentimento, ele é personalíssimo. Não é melhor prender de uma vez, em vez de forçar a carinho? Não creio que isso aí vá resolver. Não creio que vá resolver. Apenas que estamos aqui num bate-papo e para efeito de trocas de ideias, apenas saber que mesmo que haja uma condenação nesse sentido de que o pai deve prestar o apoio, ele pode até sentar-se junto e falar de maneira fria, não demonstrar sentimento, e não tem como obrigar. Pois é. Neste caso em que comentamos de um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi convertido em pecúnia, em dinheiro. Mas não era isso que se queria, porque não tem como obrigar a gostar. Me parece que o André que tem algo também a comentar. Nosso querido professor José Cláudio, ele tem uma interessante façanha na hora de dar suas decisões. Quando chega o pai e a mãe para decidir sobre a questão do menor, ele nem bota a mão no processo. Ele diz assim: eu não vou nem abrir a mão, botar a mão aqui, porque isso aqui é papel. Eu quero saber o que vocês querem, o que vocês vão decidir. Só quando o pai realmente fica reticente em decidir pela pensão, pelo acompanhamento do menor, é que ele resolve: olha, se você não decidir, eu vou ter que dar uma canetada. Vai ficar pior para você. Eu quero que você acompanhe o crescimento do seu filho. Eu gostaria de ver isso. Eu não posso obrigá-lo, mas eu gostaria de ver isso. Que você ajude no material escolar, na alimentação, nos remédios necessários. Enfim, ele tem essa maneira interessante. E todas as audiências que eu assisti com ele, não teve uma, pode ter tido outras, mas não teve uma que ele tenha que ter dado uma canetada. Sair dali todas eles com um acordo. Então, quer dizer, a imposição de obrigar ou de prender não vai resolver. A questão, por exemplo, do magistrado é muito mais inteligente conversar. Eu cheguei para ele um dia e falei: poxa, professor, é muito interessante o que o senhor faz. Ele falou: isso eu aprendi com um juiz português, um grande ex-professor meu, quando eu fiz um mestrado em Portugal. E aí você deixa as partes decidirem. Ele mostra quem está certo e quem está errado. A responsabilidade passada para os pais. Poder, e realmente é preciso que os pais compreendam que se o casamento acabou, vai continuar a relação de pai e mãe com aquela criança. Filho é para sempre. Vai ser eterno. Não tem como mudar. Deveria ser. Sim, com certeza. É preciso que os homens tomem essa consciência. E as mulheres também. Filho é para sempre. E é preciso adotar, assumir isso aí. Não é só a questão financeira, não. Tem que estar presente para a saúde mental dessa criança, desse adulto futuro. Até desviando um pouquinho o assunto, né?
da separação, que não deixa de ser uma violência também. Sim. Agora, a gente vendo qual é o índice de violência infantil aqui em Petrópolis. Porque não é só bater, tem a violência sexual. E aí, assim, quer ver? Nós, mulheres, depois o cara vai falar que eu sou feminista, ele vive falando isso pra mim. Mas nós, mulheres, entendeu? Assim, o homem quando namora uma mocinha, ele é garanhão, ele não sei o quê. Uma mulher quando namora um garotão, cuidado que vai bulinar suas filhas. E às vezes quem bulina é o pai, quem bulina é o avô, quem bulina é o tio, né? Então eu acho que depois a gente vai falar sobre isso. Tem a pessoa na linha. Alô? Caiu a ligação. Alô? Tenta de novo que a gente vai ter o maior prazer em responder. Então, como eu estava falando, às vezes o violento, como é que se chamaria isso? O que faz o homem violento? Que pratica a violência. Que O pratica atentado de violência. pudor ou estupro. Tem uma Exatamente. diferença entre o atentado de Esse tá pudor e dentro de estupro, né? casa. Às vezes é um senhor, às vezes é um vovô. Eu já atendi casos lá na SOS com crianças de que o avô que bulinava a... E namorei um cara muito mais novo que eu, que todo mundo falava, olha tuas filhas. Gente, quer dizer, é um preconceito idiota e a pessoa não tá vendo o que está acontecendo, o que o preconceito vê, a gente não vê nada, né? Vê dos olhos da gente, então a gente não vê, a gente acha que é tudo assim, 1 mais 1 é 2 e não é. Então tem que prestar atenção, tem que olhar como é que esse tio bota essa criança no colo, como é que ela tá, né? É uma coisa muito importante a violência sexual. Eu acho que também era interessante a gente falar disso aqui, do índice de violência aqui em Petrópolis. Vocês atuam também nisso. Uhum. Bom, com relação a essa violência sexual que ocorre normalmente entre 4 paredes, né, quando perpetrada por pais, quando perpetrada por um avô, um tio, nós temos que ter, primeiro, a mulher ela tem que ter uma participação muito importante nisso aí, ela tem que denunciar, mas normalmente não faz, porque a mulher ela é submissa a esse homem, ela depende muitas vezes financeiramente desse homem, ela tem medo porque ele é violento com ela. Então, a equipe técnica da Vara da Infância, ao receber essa informação, essa denúncia de que está ocorrendo essa violência sexual, tem que agir rápido. Nós não podemos permitir que, no menor indício que há dessa violência, a criança permaneça no mesmo ambiente daquela pessoa. Né? A pessoa que está cometendo essa violência, ela tem que ser afastada do lar. E normalmente os juízes pedem o mandado, é feito o afastamento do lar dessa pessoa até que se prove que realmente não está ocorrendo ou que se prove que ocorreu. Mas para isso aí a equipe técnica vai intervir, as psicólogas, vai conversar com os familiares, nós vamos pesquisar, né, se há, porque a gente entende, né, eu aprendi com um professor que os indícios são os elos de uma corrente e a corrente é a prova. A prova é a corrente, né, comparando. O indício é cada elo. Então nós vamos juntando esses indícios, né? Um parente afirma que o comportamento daquela pessoa é de tal forma, que ele tem um comportamento muito exacerbado nesse sentido de estar sempre com a criança no colo, não permite que ninguém se aproxime. Então nós temos que agir rápido para que evite esse mal maior. Antes, porque também a criança fica quietinha, não fala nada, começa, Até pelo respeito, né? Ela começa a ficar triste, com medo de chegar de noite, começa a ter pavor de chegar à noite, pavor da mãe sair de casa e deixar ela sozinha. Agora, que mulher é essa que tem um filho sendo bulinado por uma pessoa e não toma atitude por causa de dinheiro? Que mulher é essa, né? Que ser humano é esse, me diz? E eu gostaria de fazer uma colocação que nós temos aqui em Petrópolis um programa chamado Programa Sentinela, que funciona hoje lá onde é a casa de acolhida, em frente à Honda, que foi inaugurada. E lá eles são profissionais que atuam especificamente nessa área de violência com a criança e principalmente esse abuso sexual, essa exploração sexual. Como é que você faz pra ir até lá, alguém que esteja nos assistindo, o sigilo? Eu não tenho de cabeça aqui o telefone, né? Mas uma coisa é certa, o sigilo sempre é mantido. Porque o sigilo é a alma da coisa. Porque se as pessoas não tiverem a segurança de que o sigilo vai ser mantido, elas não vão denunciar. Claro. Por quê? Porque essa denúncia pode se reverter contra ela, essa violência. Né? A pessoa pode correr
atrás dessa pessoa, enfim, praticar algum tipo de violência. Eu não tenho o telefone agora, mas o programa Sentinela trata especificamente desses casos e profissionais habilitados para isso, nas entrevistas com os familiares, com a criança que está sofrendo esse abuso, né? E isso eles nos mandam os relatórios para a vara da infância, informando o que está acontecendo, o progresso que está ocorrendo nas entrevistas, no tratamento da criança. Bom, o telefone me passaram aqui é 2245-8814. Casa da Acolhida. Casa da Acolhida, né? 58814. Lá na Casa de Acolhida. Isso, lá tem o programa Sentinela. Perfeito. Doutor André, doutor Cortes, a gente está na reta final do programa. Gostaria que vocês explicassem um pouco mais sobre o funcionamento, a que público é dirigido o núcleo jurídico do Grupo Assistencial SOS Vida. Você atende esses casos também? Isso. Sim. Todos os casos serão analisados pela coordenação do núcleo e, se for necessário, uma ação judicial. Esperamos que não precise nenhuma, em caso alguma, uma ação judicial. Mas antes mesmo de explicar, queria agradecer aos colaboradores do núcleo, né? O vereador Luiz Fernando Rocha, doutor Márcio Vieira Muniz, qual foi o outro nosso amigo? É o Roberto Naval. Roberto Naval e o Frei Piaia, que cedeu para nós o espaço onde está sendo feito ali o núcleo jurídico. E o bolão que onde foi instalado isso. Também lá Isso, e o secretário de assistência social, o Jorge Maia. Isso, que esteve representando o prefeito, né? Rubens Bom Tempo. Bom, o núcleo jurídico ele já existe no SOS Vida há 8 anos, mas não tinha uma grande efetivação, não era todos os dias tinha um atendimento. Nós tínhamos o Dr. Luiz Fernando de Assis. Do Dr. Luiz Fernando de Assis, que dava um apoio técnico a quem precisava, mas somente aos assistidos do grupo. Porque do começo do grupo, até mesmo antes, a questão da discriminação dos portadores de HIV era muito grande. Eu lembro bem, né, Cal? Quando começou o grupo, tinha esse problema muito grande. E não só em Petrópolis, era no país inteiro, ou se não mundial, né? Sim, sim. Se não mundialmente. Ainda é o mal maior o preconceito, ainda né? é muito grande ainda. E então ele dava essa assistência com relação à discriminação. Mas hoje nós vamos dar assistência à família. Questão de pensão alimentícia, questão de família sendo agredida, crianças sendo agredidas, questão de área trabalhista, né? Direito civil, a direito administrativo. Reconhecimento à paternidade, reconhecimento né? à paternidade. A doutora Rosângela comentou Exatamente. conosco. Direito previdenciário, revisão de pensão. Toda essa área do direito nós vamos procurar atender da melhor forma possível. Tá? Com a coordenação da doutora Rosângela, com um agradecimento também do nosso amigo, o doutor Luiz Carlos, está ali presente, que é meio tímido, e o doutor Renato. Gaúcho. Vocês, todos nós, o Cortes, eu, o Luiz... Já são 5 advogados, então, hoje. São 3 advogados, 2 bacharéis de Direito e tem uma amiguinha que eu não lembro o nome dela agora, que apareceu. A Vanessa, estagiária. Isso, muito obrigado, Vanessa. Todos nós aqui, nós somos alunos da Universidade de Estado de Sá, ex-alunos da Universidade de Estado de Sá. A Vanessa é o CP, né? A Vanessa é o CP. Esperamos que os amigos que estejam nos vendo possam compartilhar com a gente esse desejo de ajudar o próximo. Porque eu lembro bem que também em Sociologia, sempre cito Sociologia, porque me dei muito bem com o professor Ernesto, que dizia que tinha lá o advogado ambicioso e o idealista. Eu me coloco como idealista. O Corte eu tenho certeza que também se coloca como idealista, vamos demais. Esperando agora que os amigos da UCP, da Estácio, possam vir conviver conosco, fazer um trabalho bacana. E não precisa ser todos os dias. Estagiários. Quem queira colaborar. Não vai ser todo dia. Dê 2 horas do seu dia para fazer um trabalho, uma função social tão bacana como essa. E no mais, Cal, vai falar? Sim, pode concluir. E no mais, eu vou deixar aqui o telefone lá do grupo SOS Vida para contactar o núcleo jurídico. É 2245-0322. 2245-0322. Qual o endereço, André? É na rua Frei Luiz, número 40. Fica ao ladinho ali da sede do SOS Vida, né? Do SOS Vida e do lado da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do ladinho. Na Pastoral da Saúde, no mesmo prédio, para Pastoral as pessoas identificarem, no mesmo prédio onde funciona a Pastoral da Saúde da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Foi cedido pela Paróquia do Sagrado essa sala onde funciona o núcleo, né? A doutora Elisa tem uma... O Sérgio Tonelli perguntou o seguinte:
ele quer saber se é certo bater numa criança e depois ser punido com uma simples cesta básica. Será que isso resolve a surra que a criança levou? Bom, essa questão eu vou deixar para o nosso amigo aqui, que ele é mais técnico para ele responder essa pergunta. Na verdade, o que ocorre? Hoje existe aquela central de penas alternativas, né, no juizado especial criminal. Então eles procuram, porque na verdade essa punição ela tem um caráter muito mais educativo do que punitivo. Nós temos que educar esse pai, educar essa mãe, educar a sociedade de que não é com violência que se educa uma criança. Agora, não só isso. Na área criminal, ele pode sofrer uma punição de cesta básica, como foi colocado aí. Mas existem outras consequências. Ele pode ser suspenso do seu poder familiar e ele pode perder esse poder familiar com relação àquela criança. Tipo assim, a cesta básica é um aviso. Né? Como eu falei, existe a punição. A punição na esfera criminal, existe a punição na esfera civil, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como uma lei especial, trata de assuntos referentes a isso. Então, na esfera civil, ele pode vir a perder o poder familiar, porque se é reincidente, se for uma coisa isolada, vai se analisar isso também. Agora, ele pode, porque senão é muito fácil, como colocou o nosso ouvinte. É muito fácil. Ele vai bater, vai pagar a cesta básica. Vai bater de novo, Doutor, vai pagar outra cesta básica. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Acho que essa questão agora também, com o advento da nova lei, acho que, se não me engano, 11.340, a Lei Maria da Penha, ela não protege somente a mulher, ela protege o ente familiar. Então, ao meu ver, não li todo o teor da lei. Eu entendo o seguinte: se o pai agride o menor, machucando, fazendo lesão corporal, ele não vai só pegar pelo Código Penal, nem pela Lei 9.099, que é a do GCRIM, porque é crime de não potencial ofensivo, mas sim pela Lei de Proteção à Família, que são 3 anos de reclusão. Vai pro xadrez, você vai pro xadrez, se bater em criança, vai pro xadrez. E vai ter que pagar fiança para sair, que está em torno de R$ 1.500. Então, eu acho que não vai ficar só em cestas básicas, mas não. Acho que vai mudar. Além do afastamento, da moradia habitual, além do afastamento da criança. Então, eu acho que... Não, mas não foi o Sérgio que bate, não. Ele tá perguntando. Não é você, o Sérgio, não. Tô falando você que tem mania de bater, que está nos assistindo agora. A questão é, bateu em mulher, bateu na mãe, bateu no pai, bateu no filho, bateu no irmão. Essa nova lei protege o ente familiar. Desta forma, eu acredito que não vai ser essa questão de 2 anos... De cesta básica. De cesta básica, mas não. Não é igual a história do cara que pegava a raquete, dava raquetada na mulher, né? Não vai ser mais assim, não. Acho que agora 3 anos de reclusão. Não, e a própria lei Maria da Penha, ela já diz que o procedimento afasta-se a lei 9.099 de 95, que seria juizado especial. Então, pela lei Maria da Penha, a violência familiar tem um procedimento todo específico que não é juizado, então não cabe cesta básica. Doutor. É taxativo. Doutor Portes, então, do mesmo jeito, a gente encontra, né, Cauê, ele lá no SOS, como o doutor André, né? Sim. Perfeito. Eu só gostaria de, já que estamos finalizando, lembrar uma coisa. Primeiro que a violência em qualquer sociedade do mundo, ela é intolerável. E quando se trata de violência contra a criança, pior ainda, não existe uma sociedade no curso da história que tenha aceitado a violência contra a criança. Ainda que se encontre alguma coisa que foi dita como religião que sacrificou criança, isto é exceção. A violência contra a criança é intolerada por qualquer sociedade do mundo. E mais ainda, nenhum ser humano nasce mal. E à medida em que a criança vai se acostumando com a violência, não se pode esperar que se tenha um adulto com uma sanidade à altura de corresponder aos anseios do modelo que a sociedade quer de cada ser humano. Então, a própria lei, quando atribui a cada membro da sociedade a responsabilidade de coibir os abusos contra o direito da criança, e aí presente a violência contra a criança, é a maneira que nós temos de manifestar o tipo de adulto que queremos no futuro e que temos que cuidar agora. Perfeito.
Doutor O que Marcelo. estava falando aqui a respeito, né, do... Sim, os casos em que os filhos, quando adultos ou até mesmo adolescentes, eles batem nos pais, nos avós, nos cuidadores. cresce. Isso também é uma forma de violência. Protegido pela nessa Perfeito. nova lei, Marisa Penha. Olha só, eu só queria passar uma informação, complementar o estudo do doutor Paulo Sérgio Pinheiro, né, que foi ex-ministro de Direitos Humanos do governo